A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra. E tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brackley. A história começa em 1856. Lord Brackley era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Brackley tinha um temperamento muito difícil e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados até parentes e até outros lords e ladies que iam para visitar casa. E isso incluía a sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era a filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. O nome dela era Ailey. Ailey era a amante de Lord Brackley, já fazia 6 anos. Em uma noite, todos na casa ouviram um grito desesperador. Lord Brackley e Ailey estavam tendo uma enorme discussão, e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailey. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram Lord Brackley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que Ailey tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história de Lord Brackley, mas tinham aprendido a ficarem quietos se quisessem ficar com os seus empregos. Na manhã seguinte, Ailey não estava na cozinha, onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Brackley tinha finalmente ido longe demais, que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas, não havia sinal de Ailey, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite, por volta das 22h, mesmo horário em que haviam ouvido o grito de Ailey naquela noite atribulada, eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que um determinado dia, os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lord Brackley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo, pois Ailey estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida, e os seus braços estavam esticados como se estivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento Ailey estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro, e olharam do lado de fora perto da porta do closet, mas não acharam o que o fantasma de Ailey queria que eles encontrassem. Quando Lord Brackley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lorde ficou branco, feito fantasma, e no dia seguinte despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Ailey continuou pelos anos seguintes. Toda noite, por volta das 22h, ela começava a gemer até alguém encontrá-la. Então, ela apontava para o closet e, em seguida, desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailey, mas alguns dizem que Lord Brackley a matou e colocou o seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando o seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje. A
Há muitos anos atrás, eu vivia em uma cidade perto de Anápolis, Goiás. Tinha um cemitério na cidade que eu gostava de assombrar. Muita gente pode achar isso um pouco doentio, ficar em cemitérios passando o tempo, mas é um lugar calmo, onde eu tinha paz. Uma noite eu convenci um amigo de ir até o cemitério só para passar o tempo. Depois de 2 cervejas, fomos para o cemitério. Era um lugar meio tétrico, mesmo durante o dia, um pouco assustador. Lápides saindo do chão, algumas cobras rastejando pelo lugar, algumas lápides bem antigas. Bem, eu não sabia em que parte do cemitério estava, mas era realmente estranho. Estávamos iluminando as lápides com as nossas lanternas para ver o nome das pessoas e as datas de nascimento e óbito, quando o meu amigo parou de repente onde estava. "O que foi? Algum problema?" "Eu quero." Ele declarou o braço, apontando uma mulher que estava parada mais adiante. Ela estava vestida numa túnica com um capuz que cobria a cabeça. Dava para ver que era uma mulher pelo formato do corpo, mas essa não parecia ser uma mulher comum. Ela passou deslizando do nosso lado. Eu olhei para baixo e vi que ela não tinha pé, estava a 1 palmo do chão. Eu estava para falar isso para o meu amigo, mas ele saiu correndo, pulando e tropeçando nas lápides. Eu encontrei ele no portão, tentando pular ele, mesmo ele estando aberto. Eu consegui enganá-lo, e ele me falou que quando a mulher passou, ele conseguiu ver o rosto dela embaixo do capô, e ela não tinha olho. Eu nunca mais voltei para aquele cemitério de noite. Só ia lá de dia e quando começou a escurecer eu ia embora. Eu nunca consegui encontrar o lugar onde vimos a mulher. Obrigado por ler minha história. Antes de eu começar, eu gostaria de dizer que isso realmente aconteceu comigo. Foi uma das muitas coisas bizarras que já me aconteceram. Quando eu era pequena, 4, talvez 5 anos, eu dormia no quarto dos meus pais. A minha cama ficou encostada em um canto. Eu não sei ao certo quando tudo começou, mas eu me lembro da névoa. Começou como uma sombra tão escura que embaçava a visão do teto acima da cama dos meus pais. Quanto mais eu olhei para ela, mais ela mudou de forma. A sombra parecia clara, ficando como uma névoa. A névoa era esbranquiçada e destruída sobre a cabeça deles, nunca se expandia, só ficava ali, como uma pequena nuvem. Eu sabia o que fazer sobre aquilo. Acabou se tornando uma coisa comum para mim. Uma noite eu acordei com a sensação de estar sendo observado. Eu virei e olhei para os meus pais e o que eu vi arrepiou os meus cabelos. Tinha uma outra nuvem sobre eles agora, mas essa era vermelha. Ela parecia pulsar quanto mais eu olhei. Pela primeira vez eu fiquei aterrorizada. Eu comecei a chorar e a minha mãe acordou e veio ver porque eu estava chorando. Eu contei para ela o que eu tinha visto e ela falou para eu não me preocupar com aquilo. Eu acho que ela não viu porque tinha acendido a luz e a névoa sumiu. Eu estava insistindo tanto naquilo que ela me levou para dormir na cama dela, entre ela e o meu pai. Eu fui porque estava muito assustado para ficar sozinho na minha cama. Enquanto eu estava lá, eu pude sentir a energia que vinha daquelas nuvens. A vermelha tinha me apavorado mais do que nada na minha vida inteira. Sempre que ela aparecia, eu não conseguia dormir. Eu só olhava para ela e chorava. Vinha um sentimento de desespero que tomou conta de mim. A branca era exatamente o oposto. Eu me senti bem sempre que ela estava lá. Sentia uma paz total. Eu nunca entendi por que eles estavam lá, mas sempre que a vermelha aparecia, os meus pais acordavam de mau humor e passavam a manhã inteira discutindo. Até hoje eu não sei o que elas queriam. Enquanto isso, a batalha entre o bem e o mal continua. Foi no final da década de 70, durante uma madrugada gélida, fato comum aqui no Rio Grande do Sul, que esse fato ocorreu comigo e me marcou muito.
Na época, eu era funcionário do Estado e algumas vezes permanecia trabalhando durante a noite inteira. Naquela noite, um colega que havia previsto sua jornada solicita uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficou localizada a repartição. Quando retornei, já era madrugada alta. Fui colocar o veículo em um estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento estava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente, ele possuía como divisor físico um tapume de madeira, separando assim as duas áreas, o estacionamento, onde eu estava, e uma outra utilizada para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando a uns 30 centímetros do solo. Assim, quem estava no estacionamento poderia ver os pés de quem estava no outro lado, e vice-versa. Então entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo comecei o meu caminho até a saída, senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimado, sendo que era necessário avançar mais 30 metros para atingir uma outra parte iluminada do terreno. Instintivamente olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Estranhei a companhia. Pelo certo, não deveria haver ninguém na área desativada pelo horário tardio. Intrigado e já ficando nervoso, diminuiu a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim. Quando estanquei a última, ele estancou também do outro lado. Reiniciei a andar, mas confesso que agora já estava ficando perturbado pelo acompanhamento anônimo. Na parte central do estacionamento, o tapume sofria uma falha de continuidade. Casualmente, nessa vão existente, a iluminação era praticamente boa, e ali certamente eu veria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, percebemos de relance, sem voltar a cabeça diretamente, apenas espiando, que ele tinha o cuidado de caminhar 2 passos atrás. Não eram pés humanos, e sim patas de um animal canino. Estranhei o meu comportamento daquele bicho, parecia racional demais. Não se apresentava em frente nunca. Caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras, e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente cheguei no ponto mais iluminado, onde existia o vão no tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir. A primeira coisa que vi realmente foram 2 olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham na noite, mas aqueles brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pela espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande, sem ser descomunal. E os olhos faiscantes ficaram colados em mim o tempo inteiro. Parecia adivinhar meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, uns 5 metros, e mesmo com o vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não o fez. Continuou, me escoltando, sempre alguns passos atrás, e quando eu olhei em sua direção, eu fiquei ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção ao meu local de trabalho, não tive coragem de olhar para trás, pois senti ainda seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, fiquei pensando sobre o caso e lembrei que naquelas cercanias não havia alguma residência. Eu conhecia bem aquela região, de onde teria surgido e o que, na verdade, seria aquele cão negro de comportamento tão intrigante que me acompanhou e me inspirou por todo o meu trajeto. Sei que nunca saberei, mas aprendi que neste mundo nunca estamos realmente sós. A minha família acabou de se mudar para uma casa nova há uma semana, mais ou menos. Nós moramos na casa que acabamos de sair por quase 16 anos. Nós alugávamos ela, mas o meu pai resolveu que estava na hora de comprar uma casa.
Depois de economizar um bom dinheiro e conseguir um empréstimo, ele conseguiu comprar essa casa onde moramos agora. Apesar de ter um quarto só para mim agora, vou sentir saudades da outra casa, apesar de alguns sustos que passei por lá. É isso que eu gostaria de registrar aqui. Na outra casa onde morávamos, havia 3 quartos. Um para os meus pais, um para o meu irmão e um para a minha irmã e eu. Só que o nosso quarto, na verdade, era uma garagem convertida. E por ser mais espaçoso, ficou para nós duas. Agora, vamos começar com as coisas paranormais que aconteciam em casa. Às vezes, à noite, eu ouvia sugestões no meu quarto. A minha irmã sempre teve um sono muito pesado e nunca ouvia nada. Mas eu sempre dormia. E depois de 1 ou 2 horas, acordava ouvindo sugestões do meu quarto. Nunca dava para entender exatamente o que diziam. Eram muito baixos, mas dava para distinguir 3 vozes diferentes, 2 masculinas e 1 feminina. Isso nunca me assustou muito. Nem sempre eu ouvia as sugestões, mas quando ouvia, depois de alguns meses, já tinha me acostumado. Eles nunca me pareceram ameaçadores. Até que, numa noite, aconteceu algo que me assustou de verdade. A minha irmã tinha ido passar a noite na casa de uma amiga e eu fiquei sozinha no quarto. Como estava quente, eu não estava totalmente coberto. No meio da noite, acordei ouvindo as sugestões. Depois de uns 10 minutos, eles pararam e o quarto ficou muito quieto. Eu tentei dormir de novo. Foi então que senti alguém segurar a minha perna. Fiquei tão assustado que não consegui gritar, me mexer ou fazer nada. Apenas fiquei lá, sentindo aquela mão segurando uma batata da minha perna. Não foi uma agarrada forte que machucou, mas era alguém segurando a minha perna. O quarto, por ter sido uma garagem, tinha um piso mais baixo que o resto da casa, com 2 degraus largos de madeira na porta. Esses degraus rangiam quando alguém pisava, mas naquela noite ninguém entrou no quarto. 1 minuto depois, senti a mão soltando meu perna bem devagar. Eu estava suando frio de medo e ainda não conseguia me mexer. Logo depois, as histórias voltaram e acabei de dormir de tanto medo. Depois desse dia, pedi para trocar de quarto com o meu irmão. Como o meu antigo quarto era maior, ele aceitou. A minha irmã não se importou com a mudança, então todos ficaram felizes. O meu irmão nunca reclamou de nada estranho no quarto novo dele, nunca falou de sugestões ou qualquer outra coisa. Mas pouco tempo depois, uma coisa bizarra aconteceu. Eu acordei ouvindo músicas, mas agora eles vieram do lado de fora do meu quarto. Parecia um rádio ligado no corredor. Tentei ignorar e voltei a dormir. Isso aconteceu algumas vezes, até que uma noite eu acordei ouvindo as sugestões de novo. Mas dessa vez, eles vieram do meu antigo quarto. Fui até o corredor e percebi que as vozes vinham de lá. Quando cheguei perto, consegui distinguir algumas palavras. Volta, não deixa a gente, não me deixe. Não sei se aquilo tinha a ver com o fato de eu ter mudado de quarto, mas comecei a evitar passar em frente ao quarto do meu irmão. Nada aconteceu por um tempo no meu novo quarto, mas quando comecei a faculdade, algumas coisas começaram a acontecer. Pequenos objetos mudaram de lugar. Eu tinha uma estante com uma imagem de Nossa Senhora que minha avó me deu. Ela ficou externa para a parede oposta, mas às vezes, de manhã, ficou virada para a janela. Também tinha uma coleção de ursinhos de plástico que organizava de um jeito específico. Muitas vezes, eu chegava à faculdade e encontrava tudo bagunçado. Os ursinhos estavam espalhados, jogados embaixo da cama ou amontoados em um canto. Minha irmã nunca mexia nas minhas coisas sem pedir. Eu sabia que não era ela. Isso também acontecia com as fotos na sala. Nos últimos 6 meses que moramos lá, as vozes e vozes voltaram a se intensificar. Além disso, comecei a sentir presença em casa, algo que nunca tinha sentido antes. Eu já tinha ido a lugares onde senti espíritos, mas nunca na minha própria casa, até aqueles últimos 6 meses.
Uma noite, por volta das 8 horas, fui até a cozinha pegar um copo d'água. Assim que entrei, senti que não estava sozinho. Era como se eu tivesse entrado em um ambiente diferente. Na minha cabeça, vi um flash da imagem de uma mulher de 30 e poucos anos, atualizada na pia, olhando pela janela. Peguei um copo no balcão rapidamente e saí. Eu não me senti observado, mas parecia que eu tinha invadido um espaço que não desviava. Sempre que ouvia as vozes, geralmente estava sozinho e no chuveiro. Várias vezes, tomando banho, ouvia vozes masculinas e femininas do lado de fora da porta. Acho que eram meus pais chegando, eu falava com eles, mas ninguém respondia. Quando saí, via que a casa ainda estava vazia. No mês passado, tive um encontro com essas vozes que me assustou. Estava no banho alegre, cantando alto. Quando desliguei a água, continuei cantando mais baixo. Então, ouvi uma voz masculina perguntando do outro lado da porta: "Quem está cantando?" Pensei que era meu pai e fiquei envergonhada, então me calei. Enrolei-me na toalha, abri a porta e chamei: "Pai? Mãe?" Ninguém respondeu. A casa estava em completo silêncio. Andei pelos cômodos e confirmei que ainda estava sozinho. Algumas semanas antes, enquanto lavava roupas, ouvi uma mulher dizendo "Alô" na sala. Não reconheci a voz. Quando cheguei lá, não havia ninguém. Apesar de ter um quarto só para mim agora, ainda sinto saudades daquela casa e me orientações se os novos moradores passarão por algo parecido. Bem, eu não sei como começar essa história, mas vou tentar fazer o melhor possível. A minha filha, que tinha 3 anos na época, estava indo para uma creche enquanto eu não arrumava uma babá. Um dia, o pessoal da creche arranjou algumas pedras e fez as crianças pintarem para darem aos pais. Quando minha filha trouxe as dela para casa, eu coloquei as pedras pintadas. Eram 3, na janela, em cima da pia da cozinha. Bem, acho que depois de 2 ou 3 semanas, notei que toda vez que eu ia lavar a louça, uma das pedras estava sempre dentro ou em cima da pia. Eu não dei muita atenção para isso e simplesmente coloquei de volta na janela. Um dia, minha cunhada estava em casa e decidi lavar a louça para mim. Quando eu comecei, perguntei sobre uma pedra que estava dentro da pia. Eu falei para ela colocar de volta na janela. A essa altura, eu já estava começando a ficar meio assustada com a pedra. Ela falou que ia jogar fora, porque estava toda preta e suja, e eu disse que tudo bem. De noite, nós duas resolvemos ver um filme. A casa começou a ficar um pouco fria, então eu pedi para ela fechar a janela da cozinha. Quando foi fechar a janela, viu a pedra que tinha jogada fora em cima da pia novamente. Ela soltou um grito e quando fui ver o que era, vi a pedra lá parada e senti um gelo subir pela minha espinha. Antes de nós duas irmos dormir, colocamos a pedra em um saco plástico e jogamos no fundo da lata de lixo. No dia seguinte, levamos o lixo para a lixeira do lado de fora da casa e aproveitamos para nos certificar de que a pedra ainda estava lá, e estava. Depois de colocar o lixo lá fora, fomos para a casa da minha cunhada, que morava a 2 casas da minha. Chegando lá, fomos para a cozinha tomar um cafezinho. Depois do café, ela foi para o quarto me mostrar algo que tinha comprado e, de repente, saiu correndo e gritando para fora da casa. Eu pensei, o que aconteceu? Então saí e pedi para ela se rir e me contar o que aconteceu. Nesse instante, ela começou a chorar e contornou que a pedra, aquela que jogamos fora, estava em cima do travesseiro dela. Eu fui ver, e a pedra estava realmente lá. Eu não sei e não consigo entender o que aconteceu com a gente, mas sei que foi algo que nenhum de nós duas jamais vai esquecer. Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes, sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais 2 amigas fomos. Era o nosso 2º dia lá, e eu e as minhas amigas estávamos entediadas.
No ano anterior, a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago, mas não tivemos a oportunidade de explorá-la direito. Durante um dos nossos recreios, decidimos que, já que era o nosso último ano no acampamento, era a nossa última chance de ver onde a trilha do lago ia parar. Fomos até o lago e encontramos um grupo de garotos brincando com canoas. Ignoramos os garotos e encontramos a trilha, seguindo em direção ao outro lado do lago. Achamos que não havia mais ninguém lá, mas vimos um grupo de garotas saindo de uma trilha que levava para a floresta. Perguntamos às garotas se havia algo interessante por lá. Elas disseram que não, deram um tchau com a mão e foram embora. Ficamos curiosas e decidimos seguir a trilha. A trilha nos levou a um pequeno playground, com balanço, gangorra, gira-gira e uma rede subindo até uma plataforma. Tiramos fotos e nos divertimos um pouco, mas quando a Janaína teve dificuldade para descer, começamos a ouvir coisas estranhas. Primeiro, ouvi passos na floresta. 2 passos, depois silêncio, mais 2 e novo silêncio. A Jéssica também ouviu. Ficamos em silêncio por um tempo e ouvimos novamente. Parecia estar bem perto, mas não havia nada, nenhum animal ou pessoa. Saímos rapidamente e voltamos para a clareira perto do lago. Já estava começando a me sentir nervosa, mas as meninas queriam continuar. Decidimos explorar mais e encontramos uma trilha mais distante do acampamento. Conforme avançávamos, a sensação de desconforto aumentava. Encontramos uma pilha de sacos de lixo preto e seguimos rindo nervosamente enquanto contornávamos os sacos, mas logo chegamos a uma clareira com algo estranho. Na clareira, vimos 3 grandes gaiolas, em forma de meia bola. Ficamos olhando e até tiramos fotos, mas eu estava ficando cada vez mais nervosa. Pedi para voltar ao acampamento e as meninas concordaram. Quando estávamos saindo da clareira, passei por uma árvore que me chamou a atenção. Tive um medo incontrolável e, por alguma razão, olhei para cima. Vi um homem lá em cima, vestido com uma blusa vermelha e jeans escuro. Ele sorria de maneira ameaçadora. Agarrando o braço da Janaína, falei que algo estava lá em cima. Ela concordou e logo corremos em direção ao lago. Chegamos exaustas e eu estava pronta para voltar ao acampamento, mas Jéssica notou uma bifurcação na trilha. Fui na frente, não queria ficar atrás. A trilha parecia infinita e nos levou cada vez mais longe do acampamento. Eu ainda sentia calafrios, uma sensação estranha que só piorava. Depois de algum tempo, começamos a ouvir risadas. Janaína pensou que era o pessoal do acampamento, mas a risada era de crianças e estávamos muito longe de qualquer pessoa. Decidimos que era melhor voltar para o acampamento. Fui muito aliviada ao deixar a floresta. Só depois, meses depois, falei para as meninas sobre o que vi na árvore e sobre as risadas. A Jéssica e eu concluímos que algo misterioso deve existir do outro lado do lago. O fato que vou narrar realmente aconteceu comigo e foi minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois, para minha surpresa, descobri que outras pessoas também presenciaram fenômenos semelhantes. Em 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que chegava em casa após a escola, corria para ver minha avó, que morava conosco. Certa vez, como de costume, fui para o quarto da minha avó, que já estava deitada. Fiquei ajoelhado ao lado de sua cama, perto da cabeceira, e começamos a conversar, pois eu adorava ouvir suas histórias, principalmente as experiências do além que ela havia vivido. Já passava das 23 horas, fazia muito frio e conversamos sobre muitas coisas, quando de repente senti algo estranho, como se alguém estivesse nos observando. Instintivamente, olhei para os pés da cama dela e vi algo aterrador. Era um vulto negro, com a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético. Ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama.
com as mãos apoiadas na cama, nos observando. Quando me percebi olhando para ele, foi como se ele soubesse que havia sido descoberto e imediatamente se abaixou, entrando embaixo da cama. Tudo aconteceu em milésimos de segundos, mas foi o suficiente para me paralisar de pavor. Eu fiquei sem reação enquanto minha avó, sem saber o que havia ocorrido, continuava falando comigo. Eu sentia calafrios e arrepios por todo o corpo, sem conseguir falar. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui me mover. Então, balbuciei que estava com sono, me despedi dela, apaguei a luz e fui para meu quarto. Lá, deitei na cama, mas não consegui dormir, perturbado e angustiado pela imagem sinistra que vi durante a noite. Apesar de ter plena convicção do que vi, tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas fruto da minha imaginação. Porém, ao amanhecer, por volta das 6 horas, fui despertado repentinamente pelos gritos da minha irmã, que chamou meu pai. Minha irmã havia levado o café da manhã e os remédios para minha avó, mas percebeu que algo estava errado. Quando me dei conta, minha família já estava no hospital. Minha avó havia sofrido um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme e me senti culpado por não ter dito nada a ninguém. Minha avó ficou internada e depois de um longo período se recuperou bem e voltou para casa. No entanto, o sentimento de culpa e angústia me acompanhou por muito tempo. Quando penso nela, lembro dessa história aterradora, o que sempre me deixa reflexivo e assustado. Muitos anos depois, minha avó veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida. Porém, sempre me pergunto, será que aquela criatura que vi aos pés da cama dela era a morte querendo levá-la? Essa história aconteceu comigo em junho do ano passado. Naquela época, eu estava um pouco deprimida, pois era a semana do Dia dos Namorados e eu não estava com ninguém. O meu namoro tinha acabado recentemente e eu estava muito triste. Todas as minhas amigas saíram com os namorados e eu fiquei sozinha. Eu fui para o meu quarto, tranquei a porta e comecei a ouvir música e ler uma revista sozinha. Então, a rádio que eu estava ouvindo tocou uma música romântica que eu adorava ouvir com o meu ex-namorado. E a saudade me bateu. Fiquei triste, comecei a chorar e me deitei na cama, ouvindo a música e chorando baixinho. De repente ouvi um shhh, como se alguém estivesse tentando me acalmar. Eu fiquei assustada, porque a porta do quarto estava trancada e o som vinha de dentro do quarto. Enquanto eu me acalmava, uma rosa caiu na minha frente, na cama, como se alguém tivesse soltado do teto. Pulei da cama, mas não havia ninguém no quarto, nem no armário, nem embaixo da cama. A porta estava trancada e eu estava no 5º andar de um prédio. Era impossível alguém ter entrado pela janela, que estava fechada. Nunca mais nada estranho aconteceu e antes disso também não havia tido experiências assim. A rosa era uma rosa normal que não durou muito tempo, mas eu ainda guardo ela, seca, até hoje. Foi o único fato estranho na minha vida. Oi, a história que vou contar aconteceu com minha família, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Era verão e eles resolveram passar as férias no Rio de Janeiro. Segundo eles, as férias foram ótimas, uma das melhores que já tiveram, exceto por uma noite no hotel, que foi onde tudo aconteceu. Como eram 4 pessoas, minha mãe, meu pai e minhas 2 irmãs, eles pegaram 2 quartos ligados por uma porta. Meus pais dormiam em um quarto e as minhas irmãs no outro. Numa das últimas noites da viagem, minha irmã mais velha, Júlia, sonhou que uma velha estava perseguindo a minha irmã do meio, Luísa. Ela começou a chorar baixinho enquanto dormia. Era por volta das 4 da madrugada quando Luísa desistiu de tentar dormir. Ela bateu no quarto dos meus pais porque estava com uma sensação muito ruim, como se alguém estivesse tentando pegá-la.
Ela disse que o ar estava pesado e foi só depois de muita coragem que conseguiu acordar minha mãe. Quando Luísa bateu a porta, meus pais não acordaram. Então ela teve que chamar por eles. Quando minha mãe abriu a porta, Luísa entrou e pediu para dormir com eles. Foi aí que minha mãe viu o que nunca esqueceu. Uma velha, com o rosto todo enrugado e uma expressão de pavor, estava atrás de Luísa. Minha mãe puxou Luísa para dentro do quarto e abraçou-a. A velha entrou no quarto e desapareceu no banheiro. Minha mãe, assustada, deu um gritinho que acordou meu pai e a Júlia. Antes que pudesse contar o que viu, Júlia veio chorando, dizendo que sonhou com a velha tentando pegar Luísa. Os 4 se sentaram na cama. Rezaram pedindo proteção para a noite e dormiram todos juntos. Minha mãe acredita que a velha parecia carregar algo, como toalhas empilhadas. Ela acredita que a velha era uma camareira do hotel, que trabalhou lá a vida inteira até envelhecer. E quando morreu, não se desprendeu totalmente da vida. Obrigado por lerem a minha história. Espero que tenham gostado. PS. Os nomes foram trocados por privacidade. Este fato ocorreu em São Paulo, no ano de 1978. Estávamos todos dormindo. Eu, minha irmã e 2 primos em um quarto e minha mãe em outro. A casa pertencia à minha tia, mãe dos meus primos. Minha mãe conta que, ainda sonhando, ouviu sons de colher batendo dentro de um copo e acordou. O som continuou, vindo da cozinha. Ela levantou-se e acendeu a luz do quarto, mas ao abrir a porta e ligar a luz do corredor, o barulho cessou. Mesmo assim, minha mãe seguiu até a cozinha, acendeu a luz e não viu nada que pudesse estar fazendo o barulho. Ela voltou a dormir, pensando que poderia ser algo vindo de um vizinho. Porém, tão logo deitou-se, o barulho voltou. Estava tão próximo que ela resolveu ver o que era. Ao abrir a porta do quarto, ela viu que toda a casa, exceto o quarto onde estávamos, estava com as luzes acesas. Minha mãe não estranhou inicialmente, pois achou que minha tia tinha chegado tarde. Então, ela chamou o nome dela, mas não obteve resposta. Preocupada com o barulho, foi até a cozinha e encontrou a porta de entrada do apartamento totalmente aberta. Ela começou a se assustar, achando que poderia ser um ladrão, e correu até nosso quarto para garantir que estávamos bem. Ela fechou o apartamento e foi até o playground chamar o vigilante, que com ela subiu armado. Eles fizeram uma busca pelos corredores e escadas do prédio, indo até o terraço, mas não encontraram nada. Minha mãe ficou um pouco mais calma, pois o apartamento já havia sido revistado e voltou a se recolher. No entanto, ao encostar a cabeça no travesseiro, o barulho na cozinha voltou. Sem dúvidas, minha mãe foi até nosso quarto, nos pegou e fomos até uma vizinha muito amiga da família. Ela estava acordada porque a vizinha ao lado estava fazendo barulhos estranhos. Minha mãe e a amiga foram até lá ver o que estava acontecendo. E o marido da vizinha disse que ela estava se comunicando com alguém, pois ela era médium e conversava com pessoas desencarnadas. Todos fomos dormir na casa da vizinha. Ao amanhecer, a vizinha médium procurou minha tia e pediu que ela mandasse rezar uma missa pela alma do marido dela, que havia sido assassinado quase 3 anos antes, 1975. A vizinha nunca confirmou se os acontecimentos da noite foram manifestação do falecido, mas ao ouvir tudo o que minha mãe relatou, minha tia afirmou com certeza que era seu marido. Ela acreditava que o barulho da colher no copo era a prova, pois lembrava dele preparando leite para a filha caçula. Essa filha, na época, morava com minha avó em Salvador, Obês. Certa vez um amigo comentou que vidraças quebradas atraem espíritos. Minha mãe relembrou que no dia daquela noite, no apartamento de minha tia, meu irmão quebrou a vidraça da sala jogando bola dentro de casa. Havia uma enorme casa de fazenda no meio de um terreno de 3 acres, em uma cidade do interior de Minas Gerais, até que foi demolida há uns anos atrás. Na época, esse terreno pertencia aos avós da minha esposa,
que o compraram na primavera de 1982 com a intenção de construir uma casa em uma das pontas norte do terreno, onde tinha a estrada. A casa foi construída, o terreno foi cercado e o resto do terreno ficou para os cavalos que eles tinham. Depois de pensarem na ideia de reformar a velha casa de mais de 60 anos e a transformarem ela em uma casa de hóspedes, eles simplesmente decidiram usá-la como depósito. No verão de 1997, a minha esposa e eu recebemos um convite dos seus avós para passar alguns dias na sua casa no sítio. Então, fizemos as nossas malas e partimos de Juiz de Fora para uma viagem de 3 horas, ansiosos por passar um fim de semana em um lugar calmo, rústico e relaxante. Só para deixar claro, eu sempre tive uma fascinação pelo paranormal, mas o meu interesse é focado nos aspectos mais comuns do paranormal. Livros e filmes de terror e suspense e os ocasionais documentários de TV. A minha esposa Larissa, por outro lado, sempre teve um interesse mais sério e ativo no assunto. E como resultado do seu passado de caça-fantasmas, ela tem uma coleção de fotos que ela mesma tirou de espíritos. E para complementar, algumas gravações de áudio para sua audioteca de FVE, Fenômeno das Vozes Eletrônicas, ou EVP em inglês. O fenômeno de fotos de fantasmas, uma coisa que está por aí desde a invenção da própria câmera fotográfica, é algo que, para a minha mente prática e racional, pode ser facilmente confundido com a dupla exposição acidental ou não do filme. O reflexo da luz, pingos de água nas lentes da câmera, enfim, várias coincidências. Mas o que realmente me chama a atenção são as gravações que ela, Larissa, tem. Algumas das anomalias que eu ouvi nas fitas podem facilmente ser algo terreno, confundido com algo paranormal, mas ainda há algumas que mesmo uma mente racional tem que admitir que está além da compreensão e de uma explicação plausível. Enfim, apesar de ter lido e ouvido sobre essas ocorrências, eu nunca tive nenhuma experiência pessoal com o paranormal. Não até aquele fim de semana que eu e a minha esposa passamos na casa dos avós dela, em 1997. Nós chegamos na cidadezinha na sexta-feira à noite e, após conversar um pouco e depois de algumas xícaras de café com os avós dela, decidimos ir para o quarto. Eu estava deitado na cama falando com Larissa, ainda não conseguindo dormir. E é claro que o nosso papo acabou se voltando para a velha casa a apenas uns 50 metros de onde estávamos. Era a primeira vez que eu ia lá e estava completamente seduzido tanto quanto pela aparência antiga e a beleza decrépita da velha casa, quanto pelo seu ar de tristeza e melancolia. Eu falei para a Larissa como ela parecia assustadora sob a luz da lua cheia quando nós chegamos e como seria o cenário perfeito para uma das histórias de assombração que eu gostava tanto de ler nas noites escuras de inverno. Eu perguntei como era por dentro, mas ela me falou que não sabia. Ela nunca tinha entrado. Eu achei isso estranho. A minha esposa tinha um apetite voraz por tudo o que parecia assustador. Era normal ela desbravar cemitérios e outros locais com potencial de assombração, à noite armada, apenas de uma lanterna, um gravador e uma câmera fotográfica. A resposta dela foi simples. O meu avô nunca me deixou entrar. Ele tem medo que o teto desabe em cima de mim. Com isso, a minha curiosidade foi saciada. Mas no café da manhã, na manhã seguinte, a pequena sementinha de curiosidade que eu tinha plantado na cabeça da Larissa estava agora viva e crescida, com vontade de ser saciada, e ela comentou o assunto com o avô dela. É um lugar perigoso, tem morcegos no sótão e eu não quero você xeretando lá dentro, disse o avô dela. Isso era tudo que ele estava disposto a falar sobre a casa, e mudou rapidamente o assunto, perguntando se gostaríamos de andar de cavalo depois do café da manhã.
Vocês teriam que conhecer a minha mulher para saber como isso não iria acalmar a curiosidade dela e como ela pode ser insistente quando quer algo, e para entender a minha surpresa quando ela simplesmente esqueceu do assunto. 1 hora depois, indo para o estábulo para um passeio de cavalo pela manhã, ela olhou para mim com um brilho nos olhos e me falou que nós iríamos investigar a casa velha, assim que o avô dela fosse para a cidade para fazer as compras. Eu recebi isso como alguém que acaba de ser informado que vai ter um dente arrancado, mas eu sabia que não ia adiantar contrariar ela e simplesmente concordei. Afinal, era melhor do que deixar ela ir sozinha. A última coisa que eu queria nesse pacífico fim de semana era uma esposa mal-humorada, ou pior ainda, uma machucada. O sol estava bem acima de nós e estava muito quente enquanto nos aproximávamos da porta da casa velha, enquanto os avós dela estavam na cidade. Eu hesitei na soleira da porta, olhando por cima do ombro, para ter certeza de que não ouviríamos nenhum sermão no jantar por termos entrado naquela casa. Mas Larissa entrou direto, sem se preocupar com nada. Eu a segui, tropeçando em uma sela de cavalo que estava abandonada na frente da porta do lado de dentro da casa. A sala principal da casa estava cheia de velhas caixas de papelão e uma grande mesa com um monte de selas velhas em cima. Para a direita tinha uma entrada que dava para uma sala bem menor, um quarto, eu suponho. A entrada para esse quarto estava bloqueada por mais caixas. Mais para frente, à esquerda, tinha uma passagem menor ainda, com um lance de escadas indo presumidamente para o sótão da casa. O interior estava bem iluminado por algumas janelas, que em algum momento do passado, e por motivos que eu desconheço, foram pintadas, mas agora estavam quase que todas descascadas. A primeira coisa que eu notei foi como os ocupantes anteriores tamparam os buracos nas paredes com o que parecia ser jornal velho. Vendo mais de perto, eu vi estar certo, e as datas nos jornais iam até 1930. Primeiramente, gostaria de dizer que até este acontecimento eu jamais tinha visto ou ouvido nada estranho. Até costumo brincar dizendo que sou uma cega e surda espiritual. Já meu irmão viu um montão de coisas estranhas. Pois bem, meu marido, meu filho e eu fomos passar o carnaval em Cabo Frio com meus irmãos. Uma bela noite, fiquei sozinha em casa. Corria tudo normal quando em certo momento tocou a campainha da casa. A noite estava linda e a lua iluminava todo o caminho até o portão. Acontece que ao lado dele havia uma árvore que deixava o local nas sombras. Quando estava a meio caminho de lá, meu irmão, que tinha tocado a campainha, lembrou que estava com a chave e entrou. Veio ele andando na frente, minha irmã atrás, o marido dela depois e, por fim, uma figura que deu para perceber que era feminina e que tinha cabelos compridos pela cintura. Eu pensei que era a Ana Lúcia, uma amiga nossa, que tinha um lindo cabelo comprido. Meu irmão chegou até onde eu estava e voltei conversando com ele. Minha irmã e meu cunhado passaram por mim, mas não vi a Ana passar e me virei para cumprimentá-la. Quando me virei, não tinha ninguém lá. Então eu perguntei ao meu irmão, cadê a Ana? Ao que ele respondeu que não sabia dela, que ela não estava com eles. Naquele momento, eu me lembrei de uma coisa. A Ana havia cortado o cabelo pelos ombros, e aquela pessoa que havia entrado com meu irmão pelo portão não poderia ser ela, e ao mesmo tempo havia desaparecido. Quem seria a tal mulher que entrou pelo portão junto deles então? De onde veio? Para onde foi? E o que ela queria seguindo a todos? Fiquei assustada com aquilo, sendo que esse fato até agora foi a primeira e única coisa estranha que vi em minha vida e pretendo que continue assim. Meu irmão até brincou comigo. Agora você já sabe como eu me sinto. Obrigada por lerem o meu relato. Eu li as outras histórias nesse site e resolvi contar uma que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Aconteceu quando eu era um garotinho, crescendo em uma cidade pequena,
perto da divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Eu morava em uma casa bem pequena com a minha família, e por causa da falta de quartos, eu dividia o meu quarto com a minha irmã. Foi nesse quarto que tudo aconteceu. Uma certa manhã, eu acordei pensando que seria um belo dia. Eu levantei a minha cabeça e notei uma mulher parada no pé da minha cama, completamente envolta em uma escuridão estranha, com as mãos na cintura. Eu podia perceber que era uma mulher pelo formato do corpo dela, porque não dava para ver mais nada. Era uma forma completamente negra, inclusive o seu rosto. A silhueta do cabelo mostrava que ele estava preso na cabeça como um coque. Ela parecia estar usando uma saia, mas o resto da parte de baixo estava oculta pela minha cama. Ela apenas ficou parada lá, olhando na minha direção, sem dizer nada. Só uma olhada nela me fez voar para debaixo das cobertas. O tempo inteiro que eu fiquei lá embaixo, eu tentei me acalmar e tentei imaginar o que podia ser aquilo que eu tinha acabado de ver. Depois de algum tempo coberto, eu criei coragem para colocar a cabeça para fora para ver se ela ainda estava lá. Eu lentamente coloquei os olhos para fora da coberta, para ver ela parada ali ainda, no mesmo lugar, sem se mexer, na mesma posição que estava antes. E mais uma vez, eu fui para debaixo da coberta. Enquanto isso tudo acontecia, a minha irmã estava dormindo. A cama dela era paralela à minha, bem à minha direita. Enquanto tampava a visão daquela visitante com o cobertor, eu tentava acordar a minha irmã, chamando ela. Eu não queria falar muito alto, porque parecia ser a melhor coisa a fazer naquela situação. A minha irmã continuou dormindo, apesar de eu ficar chamando ela, então eu decidi que era hora de fazer alguma coisa mais drástica. Eu saí da minha cama e fui bem devagar, atravessando o quarto em direção da cama da minha irmã, tampando a visão do espectro com a minha mão. Afinal, eu estava bem assustado. O meu plano era acordar a minha irmã para ela ver aquilo e me explicar o que podia ser aquela mulher, completamente escura, em pé na frente da minha cama. Como eu não podia imaginar o que podia ser aquilo, eu achei que ela pudesse me explicar. Eu cheguei até a cama dela sem nenhum problema, e eu estava para acordar ela quando eu resolvi dar uma olhada para ver se a aparição ainda estava lá. Eu ia me sentir um completo idiota se ela acordasse e não tivesse nada lá. Ela ainda estava em pé lá, do mesmo jeito que estava antes, só que dava para perceber que o rosto dela estava virado para onde eu estava agora. Mesmo não conseguindo ver os olhos dela, eu sabia que ela estava me olhando. Ela estava me olhando desde que eu tinha saído da minha cama até chegar na cama da minha irmã. Isso me deixou apavorado mesmo, quase que em estado de choque. A única coisa que eu consegui fazer foi pular para a minha cama de novo e entrar embaixo das cobertas de novo. Eu nem cheguei a acordar a minha irmã e eu realmente me arrependo disso até hoje. Ela ia ver aquilo com os próprios olhos e eu deixei isso escapar por causa do meu medo. Eu fiquei embaixo das cobertas por muito tempo, todo encolhido e tremendo. A minha mãe, depois de um tempo, veio para o meu quarto para me perguntar por que eu estava demorando tanto para me levantar e por que eu estava todo enrolado no cobertor. Quando eu coloquei a cabeça para fora do cobertor, não tinha mais nada lá, só a minha mãe na porta do quarto e a minha irmã ainda dormindo. Eu nunca mais vi a minha visitante matinal.